Olá pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Como é que vocês têm passado? Sejam bem-vindos à nossa videoaula de ciências. Eu sou o professor João Fontana, sou professor de ciências e hoje nós iremos conversar um pouco sobre a circulação. Então preciso que vocês peguem seu lápis, sua caneta e sua borracha para facilitar o nosso trabalho. Também preciso que você pegue lá o seu livro didático para poder me acompanhar, beleza? Vamos lá então. Pessoal, então olha aqui, ó. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: como que vocês acham que os nutrientes eles são distribuídos no nosso corpo? Como que você acha que esses nutrientes, todas essas substâncias vindo dos alimentos, muitas outras coisas, essas substâncias, elas são transportadas com auxílio do sangue, né? Então lá nos mamíferos, ela é auxiliada com toda essa distribuição é auxiliada pelo sangue. E esse sangue, gente, ele está dentro de uma rede de canais que são chamados de vasos sanguíneos, né? Então esse sangue ele é transportado dentro dos vasos sanguíneos. E todos esses vasos sanguíneos, o coração, o sangue, eles vão compor o que nós chamamos de sistema cardiovascular, tá? E esse sistema ele vai acabar interagindo com os outros órgãos do corpo através do sangue. E ele vai ser responsável pela condução, ele vai ser responsável pela distribuição e ele vai ser responsável pela remoção de diversas substâncias, né? E trazendo e levando para os tecidos essas substâncias, tá bom? E aqui, ó, gente, quando nós falamos assim do coração, importante saber que o coração ele através de contrações, ele faz um impulsionamento do sangue. E para que esse sangue ele se mantenha em movimento e consiga manter essa circulação do sangue no nosso corpo, tá? Muito importante saber também que o tamanho de uma mão fechada, né? E pelo fato dele ser oco, gente, ele vai ter algumas câmeras dentro dele que eu já vou falar para vocês aqui. Importante saber também que ele se localiza numa região lá da nossa caixa torácica, que ela vai ser chamada de mediastino, tá? E que é uma região também que ela está lá e ele está localizado numa região que se chama mediastino no meio dos dois pulmões, beleza? Aqui também, gente, lembra lá que eu falei para vocês, o coração ele é composto por 4 câmaras, né? E essas 4 câmaras vão ter 2 superiores e 2 inferiores. As 2 superiores vão ser chamadas de átrios e as 2 inferiores elas vão ser chamadas de ventrículos, tá? Só que esses átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, eles não vão se comunicar, tá? Nem o átrio direito, nem o ventrículo direito, nem o ventrículo esquerdo, né? Só existe uma comunicação entre o átrio direito e o ventrículo direito, e o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, tá? Então acontece essa comunicação. E para que não aconteça um refluxo de sangue para outra região, existe uma válvula, né? Então dá uma olhadinha aqui nessa imagem, que existe uma válvula que é chamada de válvula tricúspide e uma válvula mitral, tá? E esse coração também, gente, ele é formado pelo músculo estriado cardíaco. Esse músculo estriado cardíaco vai ser chamado de miocárdio. Esse miocárdio, gente, ele tem contrações rápidas, ele também tem contrações involuntárias e essa contração ela vai ser definida através de impulsos elétricos, beleza? E também, gente, esse miocárdio ele realiza algumas contrações e o movimento de contração do miocárdio, desse músculo cardíaco, ele vai ser chamado de sístole. E o movimento de relaxamento ele vai ser chamado de diástole. Uma pessoa em repouso, pessoal, muito importante saber também que ela, lá que está parada, ela tem em média 70 batimentos por minuto. E depois esse coração ele bate 70 vezes por minuto. E lá durante uma atividade física, esse coração ele vai acelerar, tá bom? E os vasos sanguíneos, eles têm uma classificação, gente. Então olha aqui, ó.
Acompanhe aqui comigo. Então, esses vasos sanguíneos eles vão ter uma classificação, que no caso vão ser as artérias, os capilares e as veias, né? Então, artérias, veias e capilares. Importante saber aqui que as artérias elas levam sangue do coração para os tecidos. Já as veias elas levam o sangue das partes do corpo para o coração. E os capilares, eles são ramificações mais finas dos vasos sanguíneos, beleza? E aqui nós temos uma representação de uma artéria e de uma veia. Beleza? Vamos lá então, vamos para o resto, para o resto do conteúdo aqui. Gente, então olha aqui, ó. Então aqui, ó, eu quero que vocês entendam que essa circulação do sangue no nosso corpo, ela vai se dar em duas etapas, tá? Em duas etapas que são chamadas de pequena circulação e grande circulação. Então acompanhe aqui comigo. No processo que é chamado de pequena circulação, é o caminho que o sangue faz, que sai do coração e vai em direção aos pulmões, tá? E o sangue venoso, que ele é rico em gás carbônico, ele vai para os pulmões, onde ele vai ser oxigenado. E o sangue, depois que ele é oxigenado, o sangue rico em oxigênio, ele segue dos pulmões para o coração, né? Que esse sangue rico em oxigênio ele vai ser chamado de sangue arterial, tá bom? E como resumo, nós temos aqui como nós podemos resumir isso, é que a pequena circulação é o caminho que o sangue faz do coração, vai em direção aos pulmões e ele volta em direção ao coração. E aqui também nós temos a grande circulação, que é o caminho que o sangue faz do coração para o resto dos tecidos do corpo, tá bom? E esse processo de grande circulação, gente, ele vai ser responsável por distribuir o oxigênio lá para os outros órgãos do corpo, tá? E ele vai também, o processo lá que ele vai receber gás carbônico também, das regiões do corpo. E como resumo, nós temos aqui que o sangue que ele sai do coração vai em direção ao resto do corpo e ele vai voltar para o coração. Importante também aqui saber, gente, que essa coloração que tem essa circulação aqui, ela vai ajudar a identificar o sangue arterial e o sangue venoso. Mas, claro, aqui o sangue, a parte vermelha e a parte azul aqui. Mas existem veias que elas estão em vermelho e artérias que elas estão em azul, tá bom? E aqui agora, gente, quando nós falamos assim sobre pressão arterial, o que vem na cabeça de vocês? Então, essa pressão arterial, gente, é importante saber aqui, ó, que quando o coração ele vai contrair e vai bombear sangue, ou seja, ela vai acabar, esse fluxo de sangue ele vai acabar produzindo uma força contra as paredes das artérias. Então, a pressão arterial é isso. E essa pressão arterial ela pode ser classificada em pressão arterial sistólica, né? Então pressão sistólica, onde o coração ele vai contrair e ele vai bombear sangue. E também nós temos aqui a pressão sistólica, onde que é chamada de pressão arterial máxima, ou seja, vai acontecer a contração ventricular, ou seja, a sístole ventricular, tá? E aqui também nós temos a pressão diastólica, ou seja, que é chamada de pressão arterial mínima, que acontece quando o coração ele vai ser relaxado. Importante saber aqui também que quando essa pressão arterial ela está alta, ela vai ser chamada de hipertensão. E aqui, como nós conseguimos ver aqui na imagem, nós temos um esfigmomanômetro, tá? que vai ser um aparelho utilizado para aferir essa pressão arterial. E a unidade de medida que vai ser utilizada para verificar essa pressão arterial é chamada de unidade de medida chamada milímetros de mercúrio. E uma pressão arterial normal, ela vai atingir lá cerca de 120 milímetros por mercúrio, e a máxima, né? E a mínima vai estar lá em 80 milímetros de mercúrio. E quando essa pressão arterial ela está alta,
ela pode causar problemas que é chamada de hipertensão. E essa hipertensão ela pode causar problemas como, por exemplo, insuficiência cardíaca e alguns outros problemas, claro. E esses vasos eles podem não suportar e eles podem romper por conta dessa pressão arterial. E se acaso esse rompimento ou algumas outras coisas acontecer lá no encéfalo, ele vai ser chamado de acidente vascular encefálico. E claro, essa pressão arterial também é importante saber também que ela pode afetar lá os rins. Tá bom? E quando nós falamos assim de problemas para a saúde, e existem cuidados para a saúde, muito importante saber que quando nós falamos de sistema cardiovascular, nós temos que saber que a respeito de doenças como, por exemplo, os acidentes vasculares encefálicos e, que igual eu já falei para vocês, que a sigla vai ser AVE, e os infartos, tá? Importante saber também que ela vai ser uma das principais causas de morte no Brasil. Mas o que é esse AVE, o acidente vascular encefálico? É quando acontece o bloqueio ou rompimento dos vasos sanguíneos lá no encéfalo. E o infarto é quando acontece o bloqueio que vai dos vasos que vão irrigar o coração. E esse sangue ele vai acabar deixando de chegar lá no músculo cardíaco e as células desse músculo cardíaco eles vão acabar morrendo. E claro, esse problema chamado de infarto aí, ele pode causar uma morte quase imediata, tá bom? E tudo isso pode ser causado, por exemplo, com colesterol, né, colesterol muito elevado e alguns outros fatores, como por exemplo a idade, né? Então esse infarto pode ser causado pela idade, que claro é mais frequente em adultos e idosos, e pode ser causado também por problemas como a obesidade, que é o excesso de peso por acúmulo de gordura, e outros fatores também, como por exemplo o tabagismo, né, o uso de cigarro, charuto e alguns outros derivados, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, que é chamado de alcoolismo, o alto consumo de sal lá e gordura durante o processo de alimentação. Alguns portadores de diabetes também têm maior chance de hipertensão, ou seja, pressão arterial alta. E o sedentarismo, que também é a falta de atividade física. E pode vir com fatores também através de genética, vindo da família, e fatores também como, por exemplo, o estresse. E existem fatores que podem amenizar esses problemas, como, por exemplo, uma alimentação saudável, né, com bem menos gordura na sua alimentação e assim por diante. E também fazer atividades físicas. Beleza, gente? Então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.